Boa noite. Você vai ver no Brasil TV desta quarta-feira, dia 4 de agosto. Depois de 4 dias de alta, a média móvel de mortes por Covid estabiliza no patamar alto no Rio de Janeiro. A Prefeitura da capital diz que há risco da situação piorar por causa da variante Delta. A vazão do Rio das Velhas, em Minas Gerais, está abaixo do mínimo considerado seguro para a captação de água e pode afetar o abastecimento. Um helicóptero registrado em nome de um policial civil do Distrito Federal cai no Mato Grosso com mais de 300 quilos de cocaína. E ainda o orgulho dos pais da atleta olímpica ouro olímpico Ana Marcela em Santos. É agora no Brasil TV. O avanço da variante Delta no país preocupa autoridades e infectologistas. Em São Paulo, os casos confirmados dobraram de ontem para hoje. E no Rio, a cada 4 amostras que são analisadas, uma dá positivo para a nova cepa do coronavírus. O Brasil já tem 21 mortes confirmadas pela variante Delta. O último levantamento do Ministério da Saúde aponta 287 casos identificados no país. Os estados com mais casos registrados são Rio de Janeiro, com 101, Distrito Federal, com 54, Rio Grande do Sul, com 45, Paraná, com 29 e São Paulo, com 27 casos. Os números do Ministério são de ontem e já subiram em alguns estados. Em São Paulo, os registros dobraram e, de acordo com as autoridades paulistas, agora são 54 casos no estado, 50 só na capital. Para conter a disseminação da variante Delta, barreiras sanitárias foram reforçadas nas principais entradas da cidade, como o aeroporto de Congonhas. Nós vamos passar a distribuir, inclusive, a máscara N95, serão 500 mil máscaras para os sintomáticos e seus familiares. Hoje de manhã, o governador João Dória anunciou que vai ampliar o monitoramento da variante com uma espécie de laboratório itinerante. Ele pode fazer 300 análises por dia e oferece o resultado no mesmo dia e no próprio local onde a necessidade dessa pesquisa, dessa análise for identificada. O que chama a atenção é a crescente da variante Delta em tão pouco tempo. Aqui no estado do Rio, 2 semanas atrás, de cada 6 amostras analisadas de pacientes com Covid, uma era da variante Delta. Agora, é uma em cada 4 amostras analisadas. E a Secretaria de Saúde afirma que a tendência é de aumento da circulação dessa variante, que deve se tornar a mais frequente no estado. O governador do Rio, Cláudio Castro, pediu atenção especial na distribuição de doses por causa do aumento da variante Delta. Agora que o Rio é um dos estados mais atingidos pela Delta, a gente também entende que o Rio de Janeiro tem que receber um carinho melhor e mais doses da vacinação, porque senão você vai ter o Rio daqui a pouco disseminando muito mais uma variante perigosíssima que é a Delta. No Distrito Federal, os dados a flexibilizar as restrições foi tomada com base na ocupação dos leitos de UTI, que está abaixo de 50%. Os infectologistas destacam que os sintomas provocados pela variante Delta se parecem mais com uma gripe e raramente incluem a perda de olfato e de paladar, por exemplo. Por isso, a atenção tem que ser redobrada, com o uso de máscaras, distanciamento social e higienização das mãos para evitar o contágio. Infelizmente, coincidiu com o inverno, né, em que as pessoas se aproximaram mais, coincidiu com medidas muito rápidas de abertura de diversos setores da economia, né, coincidiu com uma certa expectativa muito equivocada, certamente, né, e de uma certa euforia de que nós estamos ganhando a batalha contra a pandemia. Nós estamos ainda muito aquém da proteção que nós deveríamos estar para impedir que essa variante, que é de disseminação muito rápida, né, ela se reduza. O Ministério da Saúde diz que tem reforçado a orientação para que estados e municípios reforcem o sequenciamento genético, a notificação imediata e o rastreamento, além do isolamento dos casos da variante Delta por todo o país. Olha essa história. Em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, pessoas foram vacinadas em uma igreja, só que fora do horário e da faixa etária estabelecidos pelo calendário oficial da cidade. Uma fila a perder de vista. A fila está dando a volta lá embaixo no quarteirão. Mas a fila não era para o culto. A multidão se reuniu aqui ontem à noite para uma vacinação às escondidas.
A igreja não aparece na lista oficial de postos de vacinação da prefeitura, que abrem das 8 da manhã às 5 da tarde. No espaço foi improvisada uma mesa de triagem. Até as 9. Essa funcionária disse que a igreja também cedeu o pessoal que trabalhou no evento. A igreja só cedeu o espaço e a mão de obra, que é isso aqui que a gente está fazendo. Não era permitido registrar o momento de tomar a dose. Não pode tirar foto. A convocação para vacinação veio por uma mensagem de celular com data, hora e local. Tinha ainda a informação da marca da vacina, Janssen, aquela que é uma dose só, e dizia que era para quem tem 18 anos ou mais. Essa semana, até sexta, a vacinação em Belford Roxo é para quem tem de 20 a 24 anos. Quem se vacinou saiu sem o comprovante. A gente só tem 3 horas para fazer isso tudo. Aí até preencher vai demorar, entendeu? Aí a partir de quarta-feira, no horário comercial, você pode pegar. Sim, vai ter que passar da prefeitura. Secretaria. Isso aqui da igreja. A retirada de comprovantes deve durar o dia inteiro. A movimentação foi grande hoje de manhã. Quem veio aqui se vacinar conta que antes tentou ir aos postos de saúde da cidade, mas não conseguiu uma dose. A opção foi a igreja. Essa não é a primeira vez que a Secretaria de Saúde de Belford Roxo vacina fora do calendário oficial. Com 44 anos eu não tinha conseguido tomar aqui em Belford Roxo. Eles falavam que não tinha, que sempre não tinha vacina. Em junho, a Prefeitura de Belford Roxo vacinou pessoas fora do calendário oficial na sede da própria Secretaria Municipal de Saúde. Na época, a Secretaria disse que as vacinas aplicadas eram da Xepa. Também em junho, o prefeito Vaguinho, do PSL, que é formado em Direito, aplicou vacinas, sem máscara, dentro de um gabinete da prefeitura. Naquela vez, o município disse que a vacina que estava sendo aplicada era a da gripe. Em julho, a secretaria voltou a convocar pessoas de qualquer faixa etária para se vacinar contra a Covid, mais uma vez, fora do calendário divulgado oficialmente. O secretário municipal de saúde de Belford Roxo, Christian Vieira da Silva, é acusado de improbidade administrativa pelo Ministério Público do Estado por desrespeitar o calendário de vacinação contra a Covid na cidade. Nessa semana, a Justiça determinou o bloqueio de quase R$2 milhões dos bens dele. Vamos às explicações. A Prefeitura de Belford Roxo disse que a vacinação na igreja foi uma estratégia adotada pela Secretaria de Saúde porque a procura pela segunda dose está baixa e que, como a procura foi grande, a Secretaria vacinou algumas pessoas que não dispunham de tempo durante o dia e afirmou que vacinou na faixa etária de 23 anos dentro do calendário municipal. A nota não explica por que a ação seria para incentivar a segunda dose, tinha a convocação na menção à vacina da Janssen, que não precisa de uma segunda dose. A Prefeitura disse desconhecer o fato de o comprovante não ter sido entregue, que vai verificar o problema. A nota também diz que não partiu do prefeito Vaguinho a decisão de vacinar as pessoas na Igreja Batista de Heliópolis, pois o prefeito está em férias desde o dia 2 de agosto. A Secretaria Estadual de Saúde do Rio disse que os municípios são gestores da vacinação em seus territórios e têm autonomia para definir suas estratégias. Nós tentamos contato com a igreja, mas não tivemos retorno. A Polícia Federal fez hoje uma operação em vários estados contra um grupo suspeito de desviar recursos de hospitais. O Martim Andrada tem as informações lá de Ponta Porã. A Operação SOS Saúde tem como principal alvo uma organização social que administra hospitais em vários estados do Brasil e administrou entre 2016 e 2017 o Hospital Regional aqui de Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai. A Polícia Federal diz que essa organização social usou empresas que eram associadas aos gestores e escritórios de contabilidade para desviar dinheiro público. Foram cumpridos mais de 30 mandados de busca e apreensão em residências em 6 estados. A Polícia Federal diz que essa organização social, que não pode ter fins lucrativos, cresceu muito nos últimos anos. De 2014 a 2019 movimentou mais de R$1 bilhão. Nós entramos em contato com os advogados da organização social e eles disseram que, por enquanto, não tiveram acesso aos elementos da investigação. A Polícia Federal no Ceará apreendeu na manhã de hoje 1.300 quilos de cocaína em um jato executivo no Aeroporto Internacional de Fortaleza. O avião, de nacionalidade turca, decolou de Ribeirão Preto, em São Paulo, e tinha como destino Bruxelas, na Bélgica. O passageiro espanhol e 4 turcos, membros da tripulação da aeronave, foram levados para a Polícia Federal para esclarecer e prestar depoimento.
A droga estava em 24 malas do passageiro espanhol. Havia 50 tabletes de cocaína em cada mala, um total de 1.200 tabletes. A aeronave foi apreendida, além de celulares e documentos. As investigações continuam com a análise do material que foi apreendido. O Ministério Público investiga se um policial do Distrito Federal tem envolvimento com o tráfico internacional de drogas. Um helicóptero que está registrado no nome dele caiu em Mato Grosso com quase 300 quilos de cocaína. O policial é dono de 5 aeronaves registradas na Agência Nacional de Aviação Civil. Quando os policiais chegaram, o helicóptero já estava no chão e parcialmente destruído. Em volta, esses sacos verdes com quase 300 quilos de cocaína. Não tinha ninguém por perto, nem vestígios de que alguém ficou ferido. Quem pilotava deixou para trás os destroços e o carregamento com drogas. Os agentes foram acionados após a denúncia de que uma aeronave tinha caído na região. O helicóptero caiu no domingo, numa fazenda em Paconé, no Pantanal de Mato Grosso, perto da fronteira com o Paraguai. O local fica a 100 quilômetros de Cuiabá e a mais de 1.000 quilômetros do DF. A aeronave é um modelo Robson R-44, avaliada em R$450 mil. Tem capacidade para 3 passageiros, além do piloto, e a carga máxima é de 340 quilos. O helicóptero não tinha autorização para voar, estava com a documentação vencida há 4 anos. Segundo o registro da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, o dono do helicóptero é um policial civil do DF. Rony José Barbosa Sampaio é papiloscopista. Em junho, teve remuneração líquida de quase R$20 mil, segundo o portal da Transparência. Nós tentamos contato hoje cedo com o policial, mas ele não atendeu. Deixe seu recado, você só será tarifado após o final. Ontem, Rony informou ao G1 que comprou o helicóptero no ano passado e que vendeu porque não tinha dinheiro para regularizar os documentos. Mas, segundo nota da ANAC, o policial civil comprou o helicóptero no dia 30 de abril deste ano e o registro foi efetivado em 5 de maio. A ANAC também informou que Rony não comunicou a venda da aeronave, o que deveria ter sido feito num prazo de 30 dias após o negócio. Ao todo, Rony Sampaio é dono de 5 aeronaves, segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro fornecido pela ANAC. O DF1 consultou o cadastro hoje de manhã. Apenas 2 aeronaves estão com o documento em situação normal. Além do helicóptero que caiu, outras 2 aeronaves, em nome do policial, estão com matrícula ou certificado cancelados. O Ministério Público do DF abriu uma investigação para verificar se há o envolvimento do policial com a queda do helicóptero carregado de drogas em Mato Grosso. O caso ficará com o Núcleo de Investigação e Controle Externo da Atividade Policial. Além disso, a Corregedoria da Polícia Civil abriu uma sindicância para apurar a conduta do agente. A corporação não informou se ele foi afastado das atividades. Até agora, ninguém foi preso e não se sabe a origem da cocaína apreendida. O caso é investigado pela Polícia Federal como tráfico internacional de drogas. Uma equipe fez perícia no helicóptero. Os papiloscopistas vão tentar encontrar alguma impressão digital. A polícia de São Paulo investiga a morte de um empresário de 42 anos em Valinhos, no interior do estado. Ele foi morto pelo filho de 15 anos. O jovem contou à polícia que agiu em legítima defesa. Paulo Gonçalves acompanha as investigações. A polícia está fazendo diligências, está inclusive lá na casa onde aconteceu esse crime e trouxe agora há pouco alguns carros, alguns veículos de luxo desse empresário. Ele colecionava carros de luxo, veio para cá agora inclusive uma McLaren. Agora, a polícia já sabe que no dia anterior houve uma outra discussão e esse empresário teria então ameaçado o filho e a esposa com uma arma, colocou uma arma na cabeça deles. Aí no dia seguinte então houve essa tragédia, o caso foi registrado como ato infracional de homicídio com legítima defesa. Por isso, o jovem de 15 anos foi ouvido, prestou depoimento e depois foi liberado, vai responder ao processo em liberdade. Ele veio com a mãe e também com o advogado e disse que agiu em legítima defesa. Houve uma discussão muito grande, o pai teria ameaçado ele com uma barra de ferro e por isso ele pegou 2 das armas da coleção da família e teria feito os disparos. A coleção tinha 8 armas, inclusive fuzil, carabina, e aí essas armas ficavam espalhadas pela casa. O empresário tentou fugir, foi perseguido pelo jovem e recebeu 2 disparos quando estava dentro de um veículo.
A família reclama que constantemente o empresário ele fazia a família de vítima de violência doméstica. Então a situação realmente complicada, um caso muito triste que aconteceu aqui em Valinhos. A polícia também informou que o empresário já tinha passagem por estelionato, uso de nomes falsos e chegou até ser preso. O Rio das Velhas, que fica em Minas Gerais, entrou em estado de alerta por causa da falta de chuva na região metropolitana ali de Belo Horizonte. A situação mais grave na cidade de Nova Lima, onde a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa, capta água para o abastecimento de 60% da região metropolitana. Em Honório Bicário, distrito de Nova Lima, onde a Copasa capta água para abastecer a Grande BH, a situação do Rio das Velhas preocupa moradores. A gente observa que aquele fundo ali, onde está dando para a gente ver o fundo do rio, a gente não via com frequência assim não, entendeu? É agora mesmo, só depois de esse tempo sem chuva, que a gente está conseguindo ver esse fundo aí, que antes o rio ficava um pouquinho, mais ou menos uns 50 centímetros acima do normal dele. Não é só uma impressão da comunidade. O CBH Rio das Velhas, comitê de estudiosos, ambientalistas, pesquisadores, que monitora a bacia do Velhas, classificou a situação do rio como de alerta. A vazão média de água nas últimas 2 semanas tem sido abaixo de 10,4 metros cúbicos por segundo, volume mínimo considerado seguro para o rio. Depois da captação da Copasa para abastecer a região metropolitana, a vazão despencou ainda mais. A média semanal ficou em 3,61 metros cúbicos por segundo. Pelas normas do Conselho Estadual dos Recursos Hídricos, sempre que a vazão de um curso d'água monitorado no estado ficar abaixo do valor médio mínimo dos últimos 10 anos durante um período de 7 dias seguidos, o manancial entra em estado de alerta. Se a vazão reduzir ainda mais, passando de 70% do mínimo, e esse cenário se mantiver ao longo de 1 semana seguida, aí o rio entra no estado chamado de restrição de uso. Na prática, vai ser obrigatório reduzir a quantidade que a gente consome das águas do Velhas. Estamos num período ainda de estiagem, que deve se prolongar até o mês de outubro, e nós estamos ainda no mês de agosto, né? E essa situação pode eventualmente se agravar, né? O comitê tem tentado fazer todos os esforços no sentido de utilizar algumas represas que existem no Alto Velhas aqui para fornecer mais água para a bacia, e estamos fazendo esse apelo também para a sociedade no sentido desse consumo consciente. O grupo de controle de vazão do Alto Rio das Velhas, formado pelo Comitê da Bacia do Velhas, Copasa, CEMIG e pelas mineradoras Vale e AngloGold, informaram que estão tentando regularizar a vazão do rio para priorizar o abastecimento da população e a manutenção dos seus ecossistemas. É que com pouca água, o Rio das Velhas perde sua capacidade de diluir a poluição que recebe. Ao longo do curso, dá para ver entulho, lixo, esgoto lançados no Velhas. Seu Carlos, que vê o rio passando no quintal de casa, quer chuva para encher logo o rio e mais consciência de quem usa essas águas. Para começar pelas as empresas que às vezes abusam um pouco, né, da poluição, e também a gente tem que ter consciência também por causa do próprio gasto da gente em casa, né? Às vezes uma torneira pingando, um banho às vezes demorado. A seguir, já pensou comemorar o aniversário correndo? Foi o que fez essa senhora, 1 quilômetro para cada ano de vida. Foi mais que uma maratona e meia. A gente te conta já já. Brasil TV de volta e a gente fala das Olimpíadas de Tóquio. O destaque ainda é a Ana Marcela, que ganhou o ouro na maratona aquática. Os pais da Ana, que moram em Santos, lá no litoral de São Paulo, conversaram com jornalistas e falaram sobre essa conquista inédita da filha. Vamos dar uma olhada. A gente tinha muita certeza de que ela ia fazer o melhor dela e que ela ia buscar o ouro. Né? Esse era o plano A, o plano B era a prata e o plano C era o bronze, e não tinha plano D. Foi isso que foi planejado. Então, eu acho que termina ficando mais tranquilo. Né? Depois de
É muita expectativa, né? Mas a gente estava bem consciente de que foi todo um trabalho muito bem executado. Então, não tinha como dar errado. Sou doida para chegar, encontrar com ela, abraçar, botar no colo como fosse um bebê. Mas dormir, não tem como. O corpo treme, o coração dispara, a mente começa a funcionar, imaginando a cena ali da chegada. É muita emoção, gente, não tem como dormir. Dormir, não sei que dia. Deixa a gente curtir primeiro esse momento. Olha só o clima olímpico que está tomando conta, essa história que a gente vai te contar agora. Uma corredora de Curitiba resolveu comemorar os 71 anos fazendo o que ela mais gosta. Nesse caso, correndo, né? Mas não foi qualquer distância, não. Ela resolveu correr 1 quilômetro por idade. Então, quer dizer, correu bastante aí, completando a idade que ela está fazendo. Sabe quanto a dona Líria correu? 71 quilômetros e no dia do aniversário dela. Pense numa pessoa incrível, que esbanja energia, é ligadíssima, super disposta. E multiplique por muitas vezes. Esta é a dona Líria Toyomoto. A galeria de troféus desta senhora não é nada modesta, já tem 73 e são todos de participação em corridas. Campeã na vida, a dona Líria. Em 2019, eu fiz a primeira maratona e fui quarto em categoria. Olha só, correu os 42 quilômetros, então foi aqui dentro de Curitiba? 42 quilômetros. É muito bom esse contato com a natureza. Ela já foi professora de música, morou 12 anos no Japão, lá trabalhou e ensinou os amigos japoneses a fazer coxinha e risoles e quando retornou deu aula de idioma a executivos de empresas e no Centro de Línguas da Universidade Federal do Paraná. Resolveu então se aposentar de vez. Quis se aposentar o quê? Partiu para encarar outra atividade de olho na qualidade de vida. Entrou para um grupo de corrida e não parou mais. Eu tinha me recém-aposentado, daí a minha filha que corre, ela disse para mim, mãe, acho que tá bom de você começar a correr. Pensando bem, eu já estava engordando, estava chegando quase a 56 quilos. Eu falei, não, é verdade, né? Acho que é bom correr um pouquinho. Daí eu comecei. E logo, sem treino, na primeira prova, a minha filha já me inscreveu. Religiosamente, 3 vezes por semana, lá está a dona Líria correndo no Parque Barigui, em Curitiba. Cedinho, ninguém segura essa mulher. Do currículo de corredora, cita com muito orgulho apenas uma maratona. Gosta mesmo é de correr em trilhas, em contato com a natureza. Mas o grande feito da dona Líria é bem recente. Ao completar 71 anos, ela se impôs um desafio: correr em quilômetros o mesmo tanto da idade. No dia 15 de julho, Líria resolveu comemorar correndo. Chegou ao Parque Barigui às 5 da manhã e só foi parar perto das 5 horas da tarde. Uma amiga que também treina fez companhia. A equipe de corrida registrou em fotos e vídeos. Brava essa dona Líria. Sabe, mas 71 quilômetros, para mim, é a primeira vez, né? Sim. Então, depois dos 50 quilômetros, a minha perna esquerda se incomodava um pouquinho. Mas deu para terminar tranquilo. Líria é o xodó dos amigos da corrida que resolveram homenageá-la 2 dias depois do grande feito. Uma comemoração modesta, lá no parque mesmo, que a encheu de alegria. Para o treinador, Líria é exemplo, motiva, surpreende. É uma senhora exemplo, né? Realmente, porque a gente acaba se inspirando nisso, né? Porque muita gente bota muito empecilho, né? Ela sempre foi uma mulher que 6h30 da manhã, todo dia estava lá, debaixo de chuva, debaixo do sol, né? E para essa energia toda, dona Líria tem uma receitinha revigorante: disciplina, boa alimentação e, principalmente, vontade de viver. Em primeiro lugar, você estar numa equipe, você sempre cumprir a planilha que o treinador dá, mas não é só cumprir, é determinação e assiduidade. Você tem que ter uma disciplina. E, além disso, fazer uma boa alimentação, né?
Eu acho que é isso, né? E sempre assim, um espírito radiante, um espírito alegre, porque nós precisamos. Se esse é o segredo, eu já anotei aqui. Eu tenho 42. Não conseguiria correr 42 quilômetros. Que saúde ela, né? Que assim seja. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias do Jornal Nacional, que hoje também é mais cedo. 5 para as 8 da noite, horário de Brasília. Para você, uma ótima noite e até amanhã.